Fala fanático, para mim acabou a história com o Crespo, tá? Eu sou um dos grandes defensores ali da análise racional da partida, para a gente tentar olhar os prós e contras, e o Crespo vinha carregando inúmeras desculpas, inúmeras situações que sabotavam o estilo de jogo que ele queria colocar. A marcação sob pressão, a mudança de esquema que ele justificava não poder por falta de opção de jogadores, enfim, tudo isso. Mas o que não dá pra gente explicar é o quanto o São Paulo tá perdendo de oportunidades no Campeonato Brasileiro para sair dessa zona do rebaixamento. O São Paulo está fora da zona do rebaixamento, sim, mas apenas 3 posições acima. São Paulo está em 14º, 27 pontos. O São Paulo não joga bem. Para mim acabou a história dele, já deu a história dele com o São Paulo. E eu digo isso com um grande pesar, não por nenhum compromisso com a opinião. Um pesar porque é o seguinte, o cara tirou o time da fila, o cara deu pra gente expectativas de que a gente de fato iria organizar o time, mas ele tá se mostrando um baita de um perdedor. Contra o Atlético Mineiro, que eu elogiei na partida a postura de marcação do time, embora o time não tenha criado nada no primeiro tempo, teve pouquíssimas oportunidades, dava para ver no semblante dele o medo, o desespero para acabar a partida. Hoje, o São Paulo entrou em campo como um time pequeno. E eu digo isso para vocês de que forma? Por que como um time pequeno? Porque o São Paulo não tem padrão de jogo, o São Paulo joga pelo acaso. Né? O São Paulo entrou hoje em campo com os 3 zagueiros. Veja só, a Chapecoense é o pior time do campeonato, a Chapecoense não ganha em casa. A Chapecoense simplesmente foi mais corajosa que o São Paulo, tanto que empatou o jogo, né? A gente consegue perder oportunidades incríveis da gente pegar e mostrar e sair de uma situação incômoda. E vejam só aí aonde começam os erros do Crespo. Eu fiz uma lista de erros do Crespo aqui. Fiz uma lista de coisas que não dá para suportar, que não dá mais para poder ficar garantindo de que de fato o time vai mudar. Não vai mudar, a diretoria já fez a conversa que tinha que fazer. O Crespo falou que iria olhar para o time, fez reunião com o time para mostrar esse futebolzinho covarde. Veja só, o São Paulo entra com o Léo, com o Miranda e com o Arboleda na zaga, o Volpi no gol. Aí o São Paulo entra com o Galeano na direita, porque o Igor Vinícius tá bom para ir jantar com o Daniel Alves. Aí o olho dele tá maravilhoso, mas não volta nunca. Tomou uma pancada, já tá com a foto, já não tá nem com hematoma nem nada, mas tá nessa recuperação infinita aí do olho do cara. O Orejuela é um cara que mais uma porcaria de contratação do São Paulo, né? Que o Muricy tem que explicar, porque contratou ele, contratou o Benítez, contratou o William Maluco, contratou esse Éder barrigudo que não faz gol, que não faz nada, que mostrou hoje em um tempo inteiro que ele é ruim pra caramba. E ganha 600, 700 mil reais, né, o Éder, né? E tava reclamando porque não é escalado. Então vejam só, o São Paulo ele tá mal, mas muitas decisões ali que o Crespo poderia tomar, ele não toma. Aí ele entra, como eu tô falando, com o Galeano na direita, né, que eu tava falando do Galeano, vamos lá, aí... Olha só, eu vou começar com um dos primeiros erros do Crespo. Não existe jogo do São Paulo sem o Luan. Ah, mas é contra a Chapecoense, então tira um zagueiro. Tira um zagueiro, entra com 2 zagueiros, 2 laterais de verdade e deixa o Luan de volante. São Paulo não tem ninguém para marcar. Entrou com o Luan com o Lisieiro e com o Nestor no meio campo. O Wellington na esquerda, aí tentou recuar o Luciano para fazer a meia com o Rigoni e o Éder no ataque. E aí todo mundo ficou, por que não entra com o Caleri? Ah, o Caleri tá mal fisicamente, mas ele entrou aos 16 do segundo tempo. Gente, para jogar contra a Chapecoense, que físico é esse que o cara precisa, gente? Tanto é que no ataque ele tentou, quase fez gol, também fez um gol impedido, quase fez gol. Não tá na forma, dá pra ver que não tá em forma, mas e daí? Jogar com o Éder é a mesma coisa que jogar com o Pablo. A bola queima no pé do Éder, né? Então, aonde que o Crespo começou a errar? O São Paulo começou o jogo com essa formação e já não estava dando certo. São Paulo não chutou no gol, o São Paulo estava praticamente 250 minutos sem fazer gols. Né? Ah, não fazer gol no Atlético Mineiro, beleza, isso é aceitável. A gente sabe o tamanho do Galo e quanto o Galo tava bem, né? Agora, a gente não faz gols em times medíocres, né? A gente fez gol hoje contra a Chapecoense e perdemos outras chances. E aí, assim, nós perdemos chances? Perdemos.
Chances que foram criadas em situações, não que o São Paulo estava com padrão de situações, porque a Chapecoense é muito ruim, gente. E aí o São Paulo arrumava uma escapada, arrumava uma outra e perdeu chance de matar a partida, né? E aí, para vocês terem uma ideia, o São Paulo começou o jogo aos 34 minutos. 34 minutos teve, eu tava quase dormindo, 34 minutos teve uma situação no jogo, o quê? Pressão da Chapecoense. Aí a Chapecoense deu uma pressão, beleza, não aconteceu nada. Aí logo na sequência, um golaço do Rigoni. Lisiero rouba a bola, vai, sofre uma falta porque vem todo mundo em cima dele, a bola sobra pro Rigoni que dá uma pancada de esquerda. Poxa, abriu a porteira? Só que é a pergunta, né? Será que abriu a porteira? Só que não abriu porteira nenhuma. E eu já tava analisando o jogo, né? Eu tava conversando com alguns amigos, o pessoal, mas eu tô vendo que o São Paulo tá criando oportunidade. Eu já entendi que as oportunidades eram por um acaso. Porque eu não vi o São Paulo consistente, tocando bola um do lado do outro. Nenhum jogador do São Paulo tem a coragem de driblar o seu adversário. Você pega jogadores de qualquer time, eles têm coragem de chutar no gol do Volpe, porque o Volpe é horroroso. Eles têm coragem de driblar o nosso time, porque o nosso time é morto. Nosso time é um time feito de uma galerinha sem sangue, né? Então, assim, a revolta que dá é você olhar pro Crespo, e ver que ele não conseguiu, com uma semana de folga, ele não conseguiu treinar uma jogada ensaiada, nem de bola parada, nem de bola rolando. A gente não tem padrão de ataque, certo? Logo aos 40 minutos, um contra-ataque e o Rigoni sozinho perde um gol de cavadinha, né? Seria um golaço, ele sozinho na cara do gol, ele dá uma cavadinha de direita e perde. Seria 2-0 contra a Chapecoense horrorosa, o que ia valer ser o resultado, e a gente já tá falando em cima do resultado aqui, e provavelmente já tá elogiando algumas coisas e passando um pano para outras tantas, porque o que vale é o São Paulo sair dessa zona incômoda. O São Paulo não vai pegar Libertadores. Não vai pegar Libertadores, anotem aí. Infelizmente a gente vai penar para poder ficar ali nessa zona morta aí, pegar a Sul-Americana, quem sabe. E aí começa o segundo tempo, logo no primeiro minuto, aí o pessoal tenta chamar o VAR, porque teve uma confusão lá com o Luciano, o cara chega e mete falta por trás, dá um tapa em cima, aí o VAR não chama, o juiz pede para seguir, e o São Paulo perde mais um gol. Aí o Luciano, a única jogada que o Luciano deveria jogar recuado hoje, né, para tentar fazer o meio campo. Mas o Luciano é muito bom, para mim ele é bom como segundo atacante. Ele não consegue fazer essa bola, às vezes ele busca, só que é que aquele jogo, alguns jogadores do São Paulo entram, estamos jogando contra a Chapecoense, aí entra achando que vai fazer gol quando querem, quando quiserem, né? Acha que o time do outro lado é um time morto, porque tá mal e é péssimo, mas os caras não entram em campo concentrado. Aí o Luciano fez uma jogada, deu uma enfiada pro Rigoni, que ele chega na cara do gol, aí tenta dar de cavadinha agora de esquerda e perde outro gol. Perdeu o gol, tava na cara do gol, perdeu o gol. Bom, enfim, o São Paulo a partir daí, esquece, só toca para um lado, toca para o outro, e aí começam algumas coisas, né? Porque aos 18 minutos o Luan entra no lugar do Lisiero, né? Foi justamente nesse período, nesse momento desse ataque, entra no lugar do Lisiero. E aí o Caleri também entra nesse momento, ele entra no lugar do Éder. O Caleri já teve uma dominada, a gente já viu, o Caleri tá mal, tal, não sei o quê. Só que assim, eu já vou resumir o jogo do Caleri. Quase acabando o jogo, bola na área, ele cabeceou o goleiro, pipoca, ele tenta chutar, quase faz o gol. Teve um gol que ele fez que ele driblou e fez impedido. Cara, o Caleri, aí o técnico que se mostrou medroso só pôs o Caleri mais tempo hoje, porque sabe que na quinta-feira com torcida, a torcida vai ficar pedindo o Caleri, vai começar a pressão, né? Vai começar a pressão em cima dele. Aí, vamos colocar o cara, mas já deveria ter entrado pelo menos no segundo tempo com o cara. 16 minutos, gente. Não entra no segundo tempo com o Caleri, mas passa 16 minutos e coloca o cara. Não faz sentido isso. Então, assim, o técnico tá perdido. Na minha opinião, o técnico tá perdido e a minha paciência acabou. Acabou porque não dá pra perder pontos ou ganhar um ponto apenas contra a Chapecoense. Me desculpa, não dá. Por quê? Aí a nossa desculpa era assim, o jogo que era pra ter ganho era contra o América Mineiro. Beleza. Contra o Atlético Mineiro, não. Porque a gente sabe que poderia até, né, perder. Ok. E aí, o jogo que era pra ter ganho, América Mineiro. O jogo que era pra ter ganho, a Chapecoense. Ganhamos? Ganhamos alguma coisa? Ganhamos porcaria nenhuma. Essa que é a verdade. E aí o jogo do São Paulo acaba ficando morto. São Paulo acaba tendo aquele jogo, aquele bumba meu boi, aí ataca, aí perde. Erro técnico do São Paulo para
a rodo. O São Paulo não acerta um passe, Galeano não acerta um cruzamento, tá improvisado, mas não sabe cruzar, não treina cruzamento, bolas importantes não cruzam. O São Paulo veio dar um chute aos 40 minutos, um chute com o Nestor de fora da área que acertou o gol, porque já tinham tentado Lisier e ele já tinham tentado no primeiro tempo, chute ruim, mas o São Paulo não tem uma jogada, ó, tabela, toca. E a Chapecoense, eu já tava falando, a Chapecoense vai fazer gol porque ela tá viva. E o time de São Paulo tá vivo. Aí o Crespo, ele faz algumas mudanças, né? Que aí você começa a ficar meio maluco com ele. 36 minutos ele tira o Wellington e coloca o Marquinhos. Beleza. Ele tira o Wellington pra pôr quem? O Léo na lateral. Sabe o que acontece? A gente perde um lateral e fica com um zagueiro a mais em campo. Porque é só olhar o posicionamento das bolas. Ele tá lá coladinho com os zagueiros e ele não é lateral, ele é horroroso. A gente, ao invés de mostrar que tá com coragem, a Chapecoense fez o gol, mostra que o São Paulo tá lá com condição de atacar e que não vai deixar barato. Porque a substituição que ele fez, eu vou falar pra vocês um pouquinho no final. Porque logo aos 30, eu ia falar gol, e eu falei show, né? Mas foi show mesmo, foi um show de bola o gol da Chapecoense. Sabe por quê? Porque o Giovani, os caras lá tiveram coragem de tentar driblar, aí o cara tá fazendo pivô em cima do zagueiro do São Paulo, ninguém conseguia tomar a bola. Aí o cara arma uma jogada, faz uma tabela na grande área, chega na linha de fundo, cruza, a gente não tem zagueiro posicionado, tá todo mundo da Chapecoense quase dentro do gol, não tem ninguém do São Paulo lá, o Volpe, que não consegue cobrir ângulo, que não faz abafa, que não faz nada, é um chama-gol do caramba, tomou um gol, porque a bola foi pra dentro do gol e já era. Cruzou lá na linha do gol, o cara entrou de carro e fez o gol. Acabou. Gol da Chapecoense. E aí, assim, o São Paulo teve... a partir dali, alguma tentativa de abafa, mas não existe o técnico colocar, o Galeano cansou, sei lá o que. Eu vou pôr o Igor Gomes, que foi aos 41 minutos, colocou Igor Gomes. Aonde que o São Paulo vai ganhar colocando Igor Gomes, colocando Pablo, colocando Vitor Bueno, colocando Chailo, colocando essas perebas de jogadores? Não vai ganhar em lugar nenhum. Então pronto, aí. E agora para finalizar o vídeo, não vai ter nota de ninguém não, empatar com Chapecoense. Para finalizar o vídeo, eu vou dizer o seguinte, os erros do Hernan Crespo nessa partida de hoje, que é simplesmente o que mostra que para ele acabou. Para ele acabou essa nossa, digamos, paciência, né? Esse crédito do Paulista já era, Crespo. Você vai acabar fundando o nosso time com esse futebol. Primeiro erro, entrar sem o Luan. Não existe jogo do São Paulo sem o Luan. Não importa contra quem quer que seja. Tira um zagueiro, mas não tira o nosso único volante do meio de campo. Descansar esses preguiçosos. Porque o cara entra contra a Chapecoense, os caras com uma semana de descanso, os caras entram molenga desse jeito, você já deveria ter feito... ter feito uma coisa muito diferente, que é o seguinte, viu que não deu certo naqueles 15 dias de férias que o São Paulo teve, que depois voltou e foi eliminado por tudo quanto é time, né? Viu que não deu certo? Não tem que dar férias para ninguém. Não temos padrão de jogo. Com uma semana ao invés de descansar o pessoal, por que a gente não treina jogadas? Tá aí mais um erro do Hernan Crespo que foi mostrado hoje. A gente tá sem padrão de jogo. E é o seguinte, deixar o Léo em campo, que estava contra a Chapecoense, com uma formação de 3 zagueiros, isso é o cúmulo. Não, mas o Léo não estava jogando 3 zagueiros. Veja só, gente, eu entendo que a intenção era, eu vou soltar o Léo. Vai soltar o Léo? O Léo é ruim. O Léo é ruim. E ele tá jogando a vida toda de zagueiro. Você acha que ele vai se arriscar lá na lateral? Não vai. Por mais que o técnico fale, olha, Léo, você vai fazer a lateral, ele não fez. Simples assim, igual ele deve ter falado pro Luciano fazer ao meio-campo, o Luciano não fez. O Luciano não é meio-campista. Então... esse tipo de situação, a gente efetivamente não vai para frente. Para finalizar, colocar o Igor Gomes, eu já tinha dito, não existe colocar o Igor Gomes para querer ganhar. Não ter colocado o Caleri antes, isso também foi um erro. E agora um erro aqui que talvez vocês até me critiquem, mas é o seguinte, não ter barrado o Volpe nessas últimas eliminações do São Paulo, mostra uma coisa, a covardia do técnico. Você pode falar, mas o Volpe não foi culpado do gol de hoje, né? Você pode falar, e eu até respeito isso. E eu não tô dizendo que ele foi culpado, né? Ele é um chama-gol, é ruim pra caramba. Não ter barrado o Volpe mostra a covardia, porque desde quando o São Paulo foi eliminado, a resposta do técnico era mostrar, eu não aceito vagabundo aqui, jogador ruim. Tirasse o Volpe, colocasse o PR, porque ruim por ruim, o PR pelo menos não tá queimado igual tá o Volpe. Esse é o ponto. Então, assim, agora a gente vai jogar contra o Santos, a gente já perdeu toda a nossa chance de ganhar pontos contra time pequeno, agora beleza, vamos aí, vamos lutar para não cair. Essa é a realidade do São Paulo. Valeu, rapaziada. Obrigado por terem ficado até aqui, um abraço.